Quando o familiar se torna pedra de tropeço. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como tais obras poderosas são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, verso 2 e 3. O relato de Marcos nos conduz a uma cena profundamente reveladora sobre o coração humano. Jesus retorna a Nazaré, sua própria terra, e ali ensina na sinagoga. O impacto inicial é inegável: admiração, espanto e reconhecimento. Ninguém nega sua sabedoria, ninguém contesta suas obras, a evidência está diante deles. Mas algo acontece entre o versículo 2 e o versículo 3. A admiração dá lugar à dúvida. O espanto se transforma em resistência e a pergunta sincera se torna incredulidade. Não é este o carpinteiro? O problema não era a falta de evidência, era excesso de familiaridade. Durante cerca de 30 anos, Jesus viveu em Nazaré de forma simples, comum e silenciosa. Ele cresceu entre eles, trabalhou entre eles, viveu como um deles. E agora, quando a manifestação do poder de Deus se revela, suas mentes não conseguem romper a imagem que já haviam formado. Eles conheciam sua família, sua origem, sua história, mas não conseguiram discernir sua identidade. E assim, diante da verdade, escolheram o conforto da incredulidade. Aceitar que Jesus era o Messias exigiria uma transformação profunda de pensamentos, valores e vida. E muitas vezes o coração humano prefere rejeitar a verdade a se submeter a ela. Entendamos, há verdades que nos encontram antes de estarmos prontos para aceitá-las. Nazaré era uma pequena cidade, sem prestígio. O Messias, vindo de um lugar tão comum, parecia improvável demais. Mas o problema não estava na simplicidade de Jesus, estava na limitação espiritual daqueles que o ouviam. Jesus então declara: O profeta não é sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Marcos 6, 4. Essa afirmação, talvez um adágio popular, revela um princípio espiritual profundo. Quanto mais próximo algo está de nós, mais fácil é desprezarmos o seu valor. Isso não se aplica apenas a Cristo naquele contexto, mas também ao nosso dia a dia, nossa vida social e, claro, às verdades de Deus que muitas vezes estão ao nosso alcance, simples, próximas, acessíveis e ainda assim são ignoradas. O resultado dessa incredulidade é descrito de forma impressionante. No verso 5, é dito que e não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não era falta de poder em Jesus, era falta de fé no povo. A incredulidade se tornou um bloqueio espiritual. Aquilo que poderia ter sido um cenário de grandes manifestações de Deus tornou-se um lugar de poucas obras, não por limitação divina, mas por resistência humana. Jesus, o Messias, aquele que tinha poder para transformar vidas, foi limitado pela dureza de corações que se recusaram a crer. Ainda assim, ele não abandonou sua missão. Mesmo sendo rejeitado em sua própria terra e posteriormente por muitos em Israel, ele permaneceu firme em seu propósito. A falta de fé do povo não anulou a fidelidade de Cristo. O texto ainda nos diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, verso 6. Esse detalhe revela algo profundo, a realidade de sua experiência humana. Ele não era indiferente à rejeição, ele sentiu, percebeu e reagiu. Essa passagem nos convida a uma reflexão sincera. Será que também nós, por estarmos tão próximos das coisas de Deus, nos tornamos insensíveis a elas? Será que a familiaridade com a verdade tem nos impedido de reconhecê-la em sua profundidade? Há pessoas que têm tanta disposição para não crer, quanto outras têm para crer. Mas espiritualmente falando, é sempre melhor um coração que crê além do necessário do que um coração endurecido pela dúvida.
Que nunca percamos a sensibilidade espiritual diante daquilo que Deus está fazendo, mesmo quando isso vem de forma simples, comum e inesperada. Pense nisso e que o Eterno nos abençoe hoje e sempre. Amém.